contribuições, taxas, é do governo federal, do estado, do município, enfim, isso é um caos. O Brasil é um caos tributário. Isso é fato. O Simples Nacional minimiza demais isso. Ele unifica 8 contribuições e isenta de mais algumas. Então muita gente fala, o Simples Nacional, ele, por meio de um único pagamento e um único cálculo, eu fico kit com PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, IPI e a Contribuição Social Patronal. Até aí, tudo igual ao Simples Federal, que também fazia isso. Um pagamento, eu fico kit com esses tributos. Uma das grandes novidades do Simples Nacional foi que o ICMS veio para dentro do pacote, que é da esfera estadual, e é o tributo, volto a lembrar, o imposto mais caro do país, mais representativo, mais caro. E o ISS também vem para dentro do pacote, que é o tributo municipal, imposto sobre serviços da alçada do município. E aí muita gente fala, então o Simples são 8 tributos. São mais, porque além de pagar de forma integrada esses 8, você tem, o empresário tem uma isenção de vários outros, quais sejam. Ele não paga Sistema S, ele não paga o INCRA, ele não paga o salário educação, ele não paga o seguro de acidente de trabalho e ele não paga a contribuição sindical patronal. Então nós temos 13, 14, dependendo da forma, dependendo das alíquotas do Sistema S, 13, 14, até 15 tributos que ele paga, com os quais ele fica ok com o governo, por meio de um único pagamento. Só que tem muitos tributos, a gente viu aqui atrás, aquela grande bagunça tributária, e eu vou só fazer uma ressalva aqui. O Simples Nacional não é um sistema perfeito, é um sistema bastante imperfeito, mas em comparação com a vida real fora dele, ele é muito, muito, muito vantajoso e mais simples do que o que está lá fora, do que o lucro presumido e principalmente do que o lucro real. Tá? Tem restrições? Todos nós temos restrições com o Simples. Ele merece avanços? Merece e vem sendo melhorado com o decorrer do tempo, com as reformas que a Lei Geral vem tendo, mas ainda tem muito a melhorar, muito a ser simplificado. E os tributos não abrangidos, então? Aquela bagunça que a gente viu, o que está fora? O que eu destaco? Tem que se destacar, são vários, mas do dia a dia empresarial, principalmente das empresas de pequeno porte, a gente vai destacar alguns. Aquele INSS que o empresário desconta do trabalhador e repassa, aquele não está isento, tem que continuar pagando aquilo. Na verdade, não é um ônus da empresa, é um ônus do trabalhador. O empresário somente é responsável pela retenção e repasse. O INSS do empresário, como o dele, não é o empresário dele, o INSS dele como sócio. O INSS da pessoa do empresário. Esse também não está embutido no Simples. Tem que continuar pagando ele em separado. COFINS, PIS e IPI nas importações. Quando se importa um produto, um insumo, tem que pagar normal, COFINS, PIS e IPI nas importações. O II, Imposto de Importação, e o IE, Imposto de Exportação, também continua. Imposto de Exportação é mais raro de se ver, mas o Imposto de Importação também continua normal para quem importa. E aí vem a nossa grande ressalva, o ICMS. Vocês viram lá que o ICMS está lá no Simples, está lá na lista de tributos. O Simples foi pensado para proporcionar uma redução tributária do ICMS também, como já acontecia nos Simples estaduais. Fato é que após a vigência do Simples, com a vigência do Simples, a Lei Geral aprovada prevê que não fazem parte do Simples o ICMS cobrado por substituição tributária, que via de regra é aquele cobrado na indústria e que é cobrado de forma antecipada pela estimativa de um preço de venda ao consumidor final. Estima-se esse preço de venda, se cobra na indústria o ICMS de toda a cadeia. Da mesma maneira, o ICMS por antecipação, via de regra acontece nas fronteiras, quando o produto entra no estado. Muito comum nos estados que não têm parque industrial desenvolvido, ou seja, que compram quase tudo que eles consomem de fora. Eles tributam de forma antecipada na fronteira, o fato gerador é a entrada no estado, e aí eles também estimam um preço de venda ao consumidor final, e a tributação que incide nessa operação também é a tributação cheia, como na substituição tributária, cobra-se a alíquota global. Quando isso acontece,
é como se o ICMS fosse retirado do Simples Nacional. Ele não está mais na companhia dos outros tributos. Ele vem para fora e todas as empresas da cadeia são tributadas com base na alíquota cheia do ICMS. Isso é muito prejudicial. Quando a lei geral foi aprovada, e aí a gente até defende a substituição tributária, a própria antecipação tributária, em casos específicos e estratégicos, né? Como acontecia com bebidas alcoólicas, automóveis, energia elétrica, eletroeletrônicos e mais 2 ou 3 produtos estratégicos. Perfeitamente. Agora, depois que a lei geral foi aprovada, por esses e outros fatores, essa pauta, isso que se chama de pauta, de lista de produtos sujeitos à substituição e antecipação, foi ampliada para quase tudo. Então, hoje nós temos praticamente todos os produtos sob o guarda-chuva da hora da substituição, hora da antecipação. E em condições de total igualdade do negócio mais micro que se possa pensar, até a mega corporação internacional que compra o mesmo produto. A padaria da esquina da nossa casa paga o mesmo ICMS do que o mega hipermercado onde se fazem compras mensais, aquelas mega lojas que a gente está cansado de frequentar. Isso tudo depois da vigência do Simples Nacional. É bom frisar. Então, ficou uma porta aberta com o Simples Nacional para que continuasse sendo utilizado esse importante dispositivo que, bem usado, é estratégico, que é a substituição tributária, mas que o Estado conseguiu transformar esse verdadeiro remédio num verdadeiro veneno. E aí está tributando todos sem a menor dó e piedade, ao ponto da gente dizer que, em se tratando de comércio, de atividades comerciais, o Simples Nacional voltou a ser o Simples Federal, porque o ICMS foi arrancado à força da esfera de incidência desse nosso regime de tributação. Enfim, muito prejudicial, é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Simples. Muita coisa vem sendo discutida, mas muito pouco resultado prático tem sido visto. Tem sido visto a arrecadação de ICMS aumentar muito, aumentar totalmente fora dos parâmetros de qualquer outro aumento, de qualquer outro índice, principalmente num ano de crise, como foi o ano de 2009, né? Grande parte dessa pauta de substituição e de antecipação foi implantada. Uma das coisas que também espanta bastante. Então, só fechando esse assunto do ICMS. Tudo que se fala do Simples Nacional deve ser relativizado quando se chega no ICMS. Porque os estados retiraram esse imposto, que eu volto a lembrar, é o mais pesado do Brasil, o mais representativo, isoladamente é o mais representativo, retiraram esse imposto da incidência do Simples Nacional. A gente vai falar mais à frente de algumas condições que o empresário tem de pelo menos não pagar 2 vezes, né? Mas para isso ele tem que ter um controle mais apurado e garantimos que muitos empresários no Brasil sequer conhecem essa condição para não serem bitributados. Já com relação ao ISS, é a mesma coisa. Houve a substituição tributária, ela foi preservada, né, quando da discussão e aprovação da lei geral. Muitos municípios começaram a abusar da substituição tributária, obrigando que os contratantes retivessem alíquotas cheias do ISS. O ISS normalmente é 5%, e dentro do Super Simples ele flutua entre 2% e 5%. Muitos dos municípios começaram a exigir retenções cheias, fazendo com que acontecesse a mesma coisa que acontece com o ICMS, né? Esvaziando o regime, o tratamento tributário em torno desse imposto. A Lei Complementar número 127, aprovada no ano de 2007, resolveu esse problema, obrigando que a retenção fosse da alíquota embutida no Super Simples. Quando a gente for conversar sobre as alíquotas, vale frisar que não aparece para o empresário, quando ele paga, ele faz o cálculo, o dinheiro entra no banco, esse dinheiro a gente fala que é explodido, né? Porque aquela alíquota ela é composta de vários fragmentos de cada imposto ou contribuição que está contido no Simples Nacional. Então tem lá o pedacinho que é do PIS, o pedacinho que é da Previdência, o pedacinho que é do Imposto de Renda,
e tem lá o pedacinho que é do ISS e o pedacinho que é do ICMS. Então, nos casos de substituição tributária, o sistema de cálculo prevê a não bitributação. Então, ele separa, o próprio sistema, sem dar maiores trabalhos para o empresário, separa o que já foi pago, o que já teve o ISS ou o ICMS retido, e ele não sofre a bitributação. No caso do ISS, a Lei Complementar 127 veio e disse que a retenção pode ser feita desde que com base na alíquota onde aquele empreendimento está enquadrado. Então, vai poder haver a retenção, sim, mas na condição econômica daquele momento do prestador de serviço. Aí muita gente me pergunta, né? Por que não se fez isso com o ICMS? Tentou-se fazer. Mas por uma forte atuação política dos estados, não foi possível fazer essa equalização por meio seja da Lei Complementar 126, seja da Lei Complementar 127. Os estados impediram essa aprovação, o que não aconteceu com os municípios. Critérios básicos de enquadramento, né? Isso vale para qualquer empresa, e aí a gente vai reforçar, na verdade, um equívoco, né? Nós vamos reforçar, não. Nós vamos tentar esclarecer um equívoco que muitas vezes a gente presencia. O optante pelo simples, ele também é enquadrado como ME-EPP para efeitos da lei geral. Já o ME-EPP para efeitos da lei geral, não necessariamente é optante pelo simples. Nós temos uma diferença aí. Então vamos lá. Para o primeiro ser enquadrado como ME e EPP, eu tenho que ser sociedade empresária ou simples, eu tenho que ser ou empresário individual. Não posso ser sociedade anônima, eu não posso ser cooperativa, apesar de ser sociedade simples, não posso ser associação, não posso ser condomínio. Né? A receita bruta, que é a referência mais conhecida, né? É até R$240 mil de receita bruta por ano para a microempresa, e daí até R$2.400.000 por ano para a empresa de pequeno porte. Para o Simples Nacional, há outros critérios de enquadramento que nós vamos ver aqui na frente. Esse desenho é importante, esse gráfico é importante. Nós temos o total de empresas no Brasil. Hoje nós temos quase 6 milhões de empresas no Brasil. Dessas 6 milhões, que é o grande grupo, 99,1% são empresas de pequeno porte e microempresas. 99,1%. E dessas empresas, desses 100%, 80% são optantes pelo Simples Nacional. O que acontecia antes? Com o Simples Federal e o Estatuto, como eu disse antes, o Simples Federal, excepcional, muito vantajoso, um regime realmente muito arrojado. E o Estatuto, uma lei que, infelizmente, não saiu do papel. E assim vinha sendo durante os últimos 15, 20 anos, né, com outros estatutos e outras leis semelhantes. O que era tributário saía do papel. O que era programa, política pública, gerencial, creditício e assim por diante, não saía do papel. Isso trouxe para o empresário um sentimento que levava ele a acreditar que, em não sendo optante pelo Simples, ele não era pequena empresa. Eu não sou optante pelo Simples, eu não faço jus a tratamento diferenciado. Coisa que está sendo derrubada com a lei geral. Então, mesmo ele não sendo optante pelo Simples, ele faz jus a uma série de mecanismos da lei que dão a ele condições fantásticas de novos negócios, de abrir a empresa, crédito, fechamento da empresa, mesmo não sendo optantes pelo Simples. Então, só refrisando, né? Optante pelo Simples é enquadrado na lei geral. Enquadrado na lei geral não necessariamente é optante pelo Simples. 80% dos enquadrados na lei geral são optantes pelo Simples. Principais vedações ao enquadramento. Para ser optante pelo Simples, não pode participar de outra pessoa jurídica. E nem pode ter outra pessoa jurídica como sua sócia. Já olhando do ponto de vista dos sócios, né, o sócio pessoa física, se ele é sócio de mais de uma empresa e a soma das receitas dessas empresas não ultrapassa os R$2.400.000, sem problema. Já se ele é sócio ou titular de um empreendimento de um ou mais, que somando as receitas você tem mais de R$2.400.000, tem que haver uma atenção grande. Por quê?
Se a soma dessas receitas for mais de 2 milhões e 400 mil reais,